Nesse vídeo eu não vou te falar sobre os 10 sites que te permitem trabalhar remoto no mundo. Ou te dizer exatamente o que você tem que levar para o seu mochilão. Se você quer saber o que levar para o mochilão, você assiste o vídeo que vem depois desse. Nesse vídeo também, eu não quero falar com o seu eu profissional. Hoje eu quero falar com o seu eu pessoal, que é cheio de medo e insegurança. Meu amigo, se você clicou aqui, eu tenho uma boa ou má notícia pra você. E começando pela má notícia, eu gostaria de te dizer que você nunca... Nunca! É isso aí, você nunca vai se sentir 100% preparado para morar fora ou para fazer um mochilão. E não importa a sua idade, sua experiência de vida, o seu conhecimento. O friozinho na barriga, ele sempre vai estar aí. E quando eu falo sempre, é sempre mesmo. Mano, seu cérebro tá sempre querendo negociar com você, que ele quer evitar esforço. Ele gosta do piloto automático. Repara pra você ver. Ele fala pra você deixar o exercício pra amanhã, pra você diminuir um set na academia. Ele tá o tempo todo negociando com você. E cara, nosso cérebro não quer sair do conforto, tá ligado? E nem dá pra julgar ele. Imagina só, largar a sua caminha, sua rotina ou seu banheiro para viver uma instabilidade total que é fazer um mochilão ou morar fora. Sabe, cagar cada dia num lugar diferente, ter que provar comida nova toda hora, ter que olhar apartamento, não saber onde que você vai estar daqui a um mês, uma semana, 3 meses. Não é para todo mundo, né? E tá tudo bem também, não sei. Agora, voltando para a má notícia, você nunca vai estar 100% preparado, mas eu tenho uma boa notícia para você. Estar 100% preparado é uma mentira, é uma desculpa que a gente se conta para evitar sair da zona de conforto. E não me leve a mal, eu não larguei tudo para ir viajar o mundo. Na verdade, fiz um pé de meia, comecei a me organizar, a planejar, olhei lugares com bom custo-benefício, eu controlei os controláveis, entendeu? E mano, já que você nunca vai se sentir 100% preparado, o momento perfeito não existe, né? Você vai ter que ir com os medos, com as incertezas, com as ansiedades. E olha, eu vou abrir o coração para vocês. Mesmo tendo ido para 23 países e tendo morado em 4 países diferentes, eu não me sinto pronto. Eu ainda morro de medo do mochilão que tá vindo aí. Tipo assim, eu venho de um meio corporativo que era muito processual. Eu sabia quando eu tinha que entregar, o que eu tinha que entregar, como que eu tinha que fazer. E hoje eu sinto que tá muito solto, sabe? Eu basicamente vou cair na estrada com um mochilão e eu não tenho resposta para perguntas tão fundamentais como: quanto tempo vai durar a viagem? Onde eu vou estar daqui a 2 ou 3 meses? Ou pior, quais países que eu vou visitar? E mano, você acha que é fácil essa sensação de sair completamente da rotina? Deixar o controle de lado? Não é. E eu vou te falar que o pior de tudo é que eu tenho as desculpas perfeitas para evitar esse atrito de cair na estrada. Existem várias guerras acontecendo no mundo. O dólar está no maior valor desde a pandemia. Pensando assim, faria muito mais sentido eu escolher um melhor momento para cair na estrada, né? Eu acho que não. Eu acho que isso só me obriga a me preparar muito melhor pro que vem aí. E é isso, sabe? Acho que aí tá a beleza da coisa também. Se você quer ter controle de todas as variáveis, talvez a estrada não seja o melhor caminho para você. Agora, é como eu te falei, né? Se você está disposto a abrir mão do controle e se jogar no mundão, eu te aviso que essa experiência vai te transformar em uma pessoa com muito mais inteligência emocional, resiliência e experiência de vida. E para pensar, se hoje qualquer coisa te deixa esquentadinho, do tipo assim, sua namorada demorou para te responder, você tomou uma fechada no trânsito, imagina só você mudar de país, passar aperto, com uma mochila dessa aqui nas costas, sem falar o idioma, mas é isso que cria casca. E eu vou te falar, eu acho que viajar e morar fora também te ajuda e é terapêutico em áreas da nossa vida que a gente nem conseguiria imaginar. Vou contar uma coisa bem pessoal para vocês. Houve um tempo da minha vida que a minha relação com a minha mãe estava bem ruim.
Era briga pra caramba, atrito por coisas triviais, bagunça no quarto, 300 peças de roupa na cadeira, toalha molhada na cama, quarto bagunçado, essas coisas todas de filho e mãe, né? E isso foi logo antes de ir morar nos Estados Unidos. Quando eu fiz 19 anos, né, eu acabei ganhando uma bolsa para jogar bola lá e já saí de casa. E cara, quando eu cheguei lá, foram 2 grandes choques. O primeiro, sair da casa da minha mãe, e o segundo, dividir quarto com um moleque de Trinidad e Tobago. Imagina o choque cultural, né? Brasil, Trinidad e Tobago. Mano, esse moleque tinha um respeito com a mãe dele, e aquela parada me tocou de uma forma muito sutil, sabe? Me fez muito olhar pra dentro e me questionar sobre a relação que eu tava tendo com a minha mãe, né? Onde nós estávamos errando, principalmente, né? Onde eu tava errando. Comecei a entender que aquela casa também era a casa da minha mãe, não a minha casa. Isso são coisas que você entende quando você sai de casa. E além disso, eu acho que quando você sai de casa e você dá esse zoom out, você sai da sua zona de conforto, da sua rotina, do seu dia a dia, e isso te faz lembrar que os seus pais não estarão sempre aí, né? Que os seus amigos não estarão sempre aí, mas principalmente seus pais. A gente para pra refletir e lembra, né? E vê que, poxa, eu só vou ver o meu pai e a minha mãe uma vez por ano, 2 vezes por ano. Você lembra que eles não vão estar para sempre do seu lado. E aí você começa a valorizar e entendê-los muito mais. Sabe, e ter saído da minha bolha me fez absorver isso. Acho que é uma forma que a vida te joga na cara, te expõe às suas feridas, os seus problemas, as suas relações, e de uma forma não muito agressiva. É quase como se fosse uma terapia mesmo. Você não tá discutindo com ninguém, você não tá nem mesmo muitas vezes conversando com ninguém. Se você tem a sensibilidade de perceber, você vai ver que você está mudando, você vai ver que a vida é muito mais do que os seus problemas que você tem dentro da sua casa ou os seus conceitos que você tem sobre os seus pais. Enfim, o meu recado para você é o seguinte: não é uma questão de será se eu vou ter medo, será se eu vou ter ansiedade. Você vai ter medo e você vai ter ansiedade. E não vai ser uma vez só não, tá? No mínimo toda semana o medo e a ansiedade vão te acompanhar. Mas a minha dica, né, a minha visão sobre isso muda a sua relação com eles. O medo, ele geralmente é uma bússola. Ele aponta o caminho que o seu coração quer ir. O que você mais sente ali no fundo, geralmente você sente muito medo disso, né? Medo de falhar, medo de não sei o quê. O medo, ele é um sinal de que você se importa. Se você não se importasse, você sentiria indiferença e não medo. Quanto mais você se importa, muitas vezes mais medo você tem. E sobre a ansiedade, reconheça que você está ansioso, siga mesmo assim, apesar da ansiedade, e vai pra dentro, entendeu? Usa a ansiedade como uma ferramenta para te fazer se preparar melhor, não como algo que vai te paralisar, né? Porque a ansiedade, ela pode te paralisar ou te fazer se preparar melhor. Você acha que a Rebeca, por exemplo, não estava ansiosa? Ela estava ansiosa antes da final da ginástica, mas ela se preparou muito para chegar lá e mandar bem. Se prepare para o seu mochilão, para a sua vida que você quer construir lá fora. Pega essa visão aí. E para você que assistiu até aqui, agradeço e espero que tenha te inspirado de alguma forma. Se você quiser colaborar com o meu trampo, tem várias formas de você fazer. Você pode compartilhar com um amigo que tem medo de viajar ou medo de morar fora. Ou você pode também fazer uma doação através do Apoia-se. Apoia-se é uma plataforma que eu uso para pessoas que admiram o meu trabalho, que querem apoiar de alguma forma. Você pode doar qualquer valor, pode ser uma doação mensal, pode ser uma doação pontual, sem fidelidade. E por último, se você quiser saber exatamente o que eu vou levar para o meu mochilão, aí você clica nesse vídeo daqui. E dependendo do valor que você mandar lá no Apoia-se, você até compra um biscoitinho pro Theo, né, Theo? É isso aí, nos vemos na próxima.